fatiamento das ferrovias começou um pouco antes do governo militar. Já nos anos JK, o transporte ferroviário foi abandonado em prol do rodoviário. O que implicou na priorização da indústria automobilística, expandindo assim as rodovias. O governo militar acelerou tal processo a tal ponto que a privatização da rede ferroviária federal seria inevitável. Dessa forma, jogou a última pá de cal sobre nossas ferrovias. O que hoje temos é uma ínfima participação na logística de transportes nacional, sem falar no irrisório número de passageiros transportados sobre trilhos nas pouquíssimas linhas que restaram. É interessante dizer que o Brasil é o único dos países de dimensões continentais que promoveu tal processo de desmantelamento do modal ferroviário. Falar sobre as inúmeras vantagens do modal de transporte ferroviário, trens de cargas, de passageiros, metrôs, VLTs, etc., sobre o rodoviário é chover no molhado. A expansão das novas ferrovias pararam a partir do início do século XX. Uma das frases mais idiotas já ditas por um governante foi a senha para que o país desse as costas para a racionalidade. Governar é abrir estradas. A frase do então presidente Washington Luiz materializou-se em 25 de agosto de 1928, com a inauguração da Rio Petrópolis, a primeira rodovia asfaltada do país. Até então, a ligação entre a capital federal e a cidade imperial era feita por caminhos de terra, que não raras vezes ficavam intransitáveis após temporais. Como tínhamos uma população ainda relativamente pequena, concentrada em 80% no interior, ou seja, sem grandes conglomerados urbanos, e uma economia baseada quase 100% na atividade primária, como café, borracha, algodão, a infraestrutura ferroviária dava conta do recado. O clamoroso equívoco veio a partir do governo Juscelino, cuja prioridade foi a industrialização via montadoras de carros, abandonando por completo a modalidade ferroviária. O erro que os governos subsequentes, além de não corrigirem, ainda agravaram durante o regime militar, de cunho nacionalista e com investimentos vultosos e sem pé nem cabeça, temos o exemplo da Transamazônica. Pode-se concluir, sem nenhuma sombra de dúvidas, que muitos dos nossos problemas atuais com transporte e mobilidade urbana derivam dessa irresponsabilidade histórica. O Brasil é, por muitas vezes, tido como um país eminentemente rodoviarista, ou seja, um país que apresenta um predomínio modal rodoviário em sua estrutura de transporte e deslocamentos ao longo de toda a sua extensão territorial. Atualmente, o país possui uma média de 1,03 km de rodovia pavimentada por habitante e 7,35 km de rodovia não pavimentada, conforme apontam dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. A política do rodoviarismo no Brasil é, no entanto, muito criticada, principalmente porque a priorização desse modal contribuiu para que outros tipos de transportes fossem colocados em segundo plano, como as ferrovias e as hidrovias, que costumam apresentar uma melhor relação custo-benefício.
Enquanto um caminhão, por exemplo, transporta 30 toneladas de carga, um trem transporta 125 toneladas com o mesmo custo. E as hidrovias possibilitam o transporte da mesma forma de mais de 575 toneladas. O Brasil começou a investir realmente em rodovias somente ao longo do século XX. O auge dessa política veio com o governo JK, pois o processo de industrialização do Brasil, naquela época, demandava uma maior integração territorial, o que incluía, sem dúvidas, uma rede de transporte articulada por todo o território nacional. Nesse sentido, Juscelino Kubitschek trouxe para o país a indústria automobilística. Construiu a capital Brasília no interior do espaço brasileiro e promoveu a construção de várias rodovias importantes, essas ocupando praticamente todo o orçamento então destinado a transportes terrestres. Durante o regime militar, a política rodoviarista manteve-se com um programa de integração nacional que visava uma maior ocupação do centro-oeste do país e também da Amazônia. Nesse momento, foram construídas estradas como a Perimetral Norte, Cuiabá-Santarém e a polêmica Transamazônica, que liga a região Nordeste à região Norte no sentido leste-oeste. Atualmente, mais de 62% do sistema de transporte brasileiro é rodoviário, fruto da concentração de investimento nesse setor. No entanto, isso não significa que haja uma grande qualidade das estradas, pois muitas delas apresentam-se em péssimas condições, gerando muitos acidentes e aumentando os custos para o escoamento de produtos, o que acaba encarecendo-os no mercado. O grande problema é que esse modal é bastante oneroso no sentido da manutenção, o que existe mais gastos públicos e mais direcionamento de verba, algo que nem sempre ocorre. A partir dos anos de 1990, iniciaram-se os processos de privatização das estradas brasileiras, uma política que repassava para a iniciativa privada a manutenção das estradas e transferia os custos para o usuário por meio dos pedágios. Atualmente, o governo vem dando continuidade a esse processo, enquanto obras públicas tentam priorizar o acabamento de outras estradas e os investimentos em outros modais de transportes, com ênfase no ferroviário.